Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E por motivos de eu estar com a garganta mega zoada e o nariz também, e também por falta de tempo, esse vídeo aqui é o mega compilado que eu fiz dos 3 vídeos da história do GTA 4. E bom, eu vou estar com o modelo antigo, obviamente, porque esse vídeo foi feito ano passado, e os únicos vídeos do ano passado que eu tenho usando esse modelo aqui são os 3 últimos vídeos do ano. Então, né, meio que tem esse detalhe e tal. De qualquer maneira, eu espero que vocês gostem desse compilado, e é isso. Fiquem bem com o vídeo. Fui! Oi, aqui é o Kaká, e bem-vindos a mais um vídeo. E eu queria perguntar se você gosta de algo que é considerado subestimado. Pode ter sido um anime, ou sei lá, um filme, ou uma série, ou quem sabe um jogo, que é o meu caso. E bom, no meu caso, o jogo que eu estou falando aqui, como você já deve imaginar pelo título, é obviamente o GTA 4, que pode ser conhecido também como o GTA mais sombrio que a Rockstar já fez. O que de fato não é mentira, até porque a história desse GTA é considerada mais séria. E nós vamos ver isso melhor nesse resumindo evento. Lembrando que como isso daqui é um resumo no evento e não uma mini biografia, eu não vou contar detalhes demais dos personagens, apenas o básico para vocês entenderem. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, a história do GTA 4 começa com Niko Bellic, o Sérvio, que acaba chegando em Liberty City, com 3 objetivos em mente. O primeiro é ter a ajuda do seu primo Roman, que vivia mentindo para Niko, falando que ele estava mega milionário e mansão e carrão e coisa desse tipo, quando na verdade ele só era dono de uma pequena empresa de táxi daí. E morava num péssimo apartamento, mas enfim. O segundo objetivo era fugir da Sérvia, tanto que esse navio que ele tá é um navio ilegal de imigrante, já que Niko trabalhava com coisas muito pesadas enquanto vivia na Sérvia. E uma dessas coisas pesadas era trabalhar para um homem conhecido como Ray Bulgari, que no caso é um chefe de uma máfia russa que além de vender drogas e armas também fazia tráfico humano. E Niko, precisando de dinheiro, trabalhava com ele. Nisso, um navio que transportava algumas pessoas junto com Niko acabou basicamente afundando, e Niko teve que nadar para sobreviver. Ray acabou ficando muito furioso com Niko e acabou culpando ele pelo seu acidente. Mas ainda teria um terceiro motivo do porquê Niko estava indo para Liberty City. E no caso, o terceiro motivo de Niko é muito mais pessoal que os outros dois. Isso porque, quando era mais jovem, Niko foi obrigado a participar de uma guerra, junto com seus companheiros que moravam em uma vila. E nesse pequeno grupo de 12 pessoas, apenas 3 acabaram sobrevivendo. E no caso, uma dessas 3 pessoas era o Niko, que estava em busca dos outros 2 sobreviventes, porque Niko acabou descobrindo que alguém havia traído eles, dando informações para os inimigos. Esse acidente, mais essa informação, acabou mexendo muito o psicológico de Niko. Niko acaba descobrindo que um desses companheiros estava na América, e nisso mesmo vai até lá para tentar achar esse companheiro e descobrir se ele era ou não era o traidor. Bom, Niko segue em Liberty City, ajuda o Roman com alguns problemas de apostas, porque o Roman aparentemente é viciado em jogar no tigrinho, e depois de resolver alguns problemas com agiotas e devedores de aposta, Niko acaba sendo obrigado a trabalhar para um homem chamado Vlad, membro da máfia russa que estava cifrando o Roman, já que ele estava pegando a namorada porto-riquenha de Roman, e estava ameaçando ele para ele pagar suas dívidas. Bom, Roman acaba descobrindo a traição que a namorada dele fez com ele. A propósito, só para deixar claro, o Roman ele acabava dando uma saidinha de vez em quando, ou seja, tanto ele quanto a namorada dele foi corno. Niko decide acabar com a situação de que Vlad ficar enchendo o saco do Roman e simplesmente vai lá e mata o mesmo. Antes de morrer, Vlad fala que tem amigos muito poderosos e que eles não deixariam isso barato. Mas Niko acaba não se intimidando e acaba matando o Vlad mesmo assim. Com a morte de Vlad, os amigos de Vlad acabam realmente aparecendo, sendo esses amigos Faustin e Dmitri. Ambos membros de uma máfia russa extremamente poderosa também, acabam indo cobrar Niko pelo que ele fez com Vlad. E bom, Niko acaba fazendo algum trabalho para Faustin e Dmitri. E bom, enquanto isso acontecia nesse meio tempo, a gangue The Lost acabava de ter seu líder liberado. No caso, quem estava comandando a gangue de motoqueiro The Lost enquanto seu líder estava preso era Johnny Klebs, que é o protagonista da DLC The Lost and Damned. E sim, eu vou contar a história das 2 DLCs junto com a história do GTA 4 nesse resumo no evento, para ficar tudo junto e misturado bonitinho. Bem, Johnny Klebs, junto com seu clube de motoqueiros, os The Lost estavam indo buscar seu antigo líder Billy Gray. O líder do motoclube tinha acabado de sair da sua condicional. Nisso eles acabam buscando o Billy, e assim que ele chega no motoclube, ele pergunta onde estava sua moto. Johnny então fala que teve que dar sua moto para um clube rival, chamado de Ends of Death. Basicamente, Johnny tinha feito um contrato de paz. Billy acaba não ligando para esse contrato e pede sua moto de volta. Os The Lost vão lá, pegam sua moto de volta, e isso acaba gerando meio que uma guerra contra os Ends of Death. E além dessa guerra, Billy parece não gostar muito de Johnny no quesito liderança, e acha que o mesmo acabou enfraquecendo a gangue. Mas bem, independente disso, um dos membros do The Lost acaba sendo morto. E bom, ele foi morto porque ele namorava a filha de Faustin, sim, o gangster russo que Niko estava trabalhando.
E foi Nico mesmo que acabou matando ele, tá? Basicamente, Faust não gostava que a sua filha namorasse um membro dos Deloches, e com isso Faust acaba mandando Nico matar ele. E bem, a notícia da morte desse membro acaba cegando em Billy, que além de dar essa notícia acaba também mandando umas indiretas para Johnny. Billy acaba mentindo que o Hands of Death tinha envolvimento com a morte dele. Nisso, os Deloches acabam atacando uma base dos Hands of Death, e dentro dessa base, Johnny acaba descobrindo que Billy havia enganado ele, e com isso eles acabam roubando uma tonelada de droga. E bem, enquanto tudo isso acontecia, Nico seguia fazendo os trabalhos para Faust. Até que um dia, Dimitri acaba alertando Nico de que, ao fazer esses trabalhos para Faust, Dimitri basicamente falou que eles acabaram entrando em guerra praticamente com uma outra família mafiosa russa, os Petroviches. Dimitri então pede para que Nico matasse o seu melhor amigo Faust. Assim, os Petroviches iriam perdoar tudo o que aconteceu. E bom, Nico acaba aceitando e acaba matando Faust. Dimitri então entra em contato depois com Nico, falando que iria pagar ele por esse serviço. Nisso eles acabam se encontrando, o que acaba gerando essa cena aqui. Sharp eyes, huh? You don't know, no have it since the... Hey, Nico. Glad you could make it. Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up. And left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best! I didn't fuck up! Bom, Dimitri acaba revelando que era amigo de Ray Bulgari, e com isso, basicamente, ele tenta matar Nico junto com Ray, mas acaba falhando, já que, como vocês viram ali, ele, junto com o Little Jacob, que é um importante amigo de Nico em Liberty City, consegue acabar com os capangas de Dimitri. Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar. O Little Jacob, que é membro de uma gangue jamaicana, conheceu o Nico graças ao seu amigo Roman Bellic. Basicamente, o Roman apresentou o Nico ao Jacob, mas enfim. Depois disso, Dimitri ainda bota fogo no apartamento de Roman e também na companhia de táxi de Roman, obrigando Nico e Roman a ir para outra parte de Liberty City. Bom, enquanto tudo isso acontecia com Nico, Johnny Klebs, ainda com os The Lost, acabam fazendo mais alguns trabalhos, como por exemplo, matar alguns policiais corruptos, roubar motos do Angel of Death para vender, esse tipo de coisa. Ah, e é claro, também ajudar um político corrupto a tentar se eleger. No caso, esse político era um deputado conhecido como Thomas Stubbs, que assim como todo personagem de GTA, acaba pedindo alguns favores para Johnny, para assim poder ajudar a gangue. Ou seja, basicamente era um eu te ajudo e você me ajuda. O famoso uma mão leva a outra. Mas enfim, Johnny acaba ajudando o político. E guardem bem esse personagem, porque ele vai ser muito importante lá pro final, tá? Mas enfim. Os caminhos tanto de Johnny quanto de Nico acabariam se cruzando graças a uma personagem, a traficante Elisabetta Torres. E bem, Nico consegue o contato com ela de uma maneira um tanto quanto interessante. Bom, voltando na parte que Nico e Roman são obrigados a ir para outro distrito da cidade, Mary, a namorada de Roman, acaba oferecendo um apartamento que pertencia ao seu primo para eles ficarem um tempo. E bom, Mary acaba apresentando Nico a Manny Escuela, que é basicamente, entre aspas, um ex-gangster que não ganha mais a vida com o crime, e que basicamente ele ganhou fama por ter se reabilitado e aberto um programa sobre como crime é mal e coisas desse tipo. O que na verdade mostra que ele na real só quer fama com isso. Tanto que o mesmo acaba pedindo para Nico ir lá e matar alguns traficantes numa fábrica. E basicamente ele faz isso para que no final ele invada com a câmera e faça o seu show lá, basicamente. Ele faz alguns trabalhos para a Manny, e logo em seguida ele volta a fazer alguns trabalhos para as outras pessoas que ele acabou conhecendo durante esse caminho. Uma dessas pessoas sendo Bruce, que é um marombeiro viciado em esteroide, que basicamente é ele que faz a parte mais cômica do GTA, vamos dizer assim. E basicamente ele pede pro Nico cobrar dívidas de algumas pessoas. Ah, ele também passa alguns trabalhos envolvendo carros pro Nico também.
E bom, depois disso, Mary passa mais um contato para Nico. E bem, essa pessoa não seria nada mais, nada menos do que Elisabetta Torres, que passa um serviço para Nico e para um irlandês conhecido como Packer McCreary, que provavelmente eu falei o nome todo errado, mas enfim, é esse personagem que está aparecendo aí na tela, em que basicamente eles têm que fazer uma negociação de drogas, que acaba dando errado, mas Nico consegue salvar a pátria, vamos dizer assim. Depois disso, Elisabetta passa mais uma missão para ele e para Johnny Klebitz, lembra que eu falei que ele também estaria envolvido nisso? E mais um traficante conhecido como Playboy X, que basicamente eles iam fazer uma negociação de drogas que acabou dando de novo errado, assim como toda negociação de drogas que acontece no GTA 4, basicamente. E dessa vez deu errado porque tinha 2 policiais disfarçados no meio dessa negociação. E basicamente os 3 são obrigados a fugir da polícia. Oi, aqui é o Kaká e eu falei que os quadros antigos iam voltar com tudo. E bem, dessa vez eu tô trazendo aqui o resumindo evento da parte 2 do GTA 4. Eu sei que demorou muito pra eu trazer a parte 2, tá? Mas é porque eu tava querendo fazer outros estilos de vídeo antes de voltar com o resumindo evento, tá? Mas bem, continuando da onde a gente parou, Nico, depois de ajudar o Playboy X a escapar da polícia, Nico faz mais uma missão para Elisabetta, no caso pegar um carregamento de droga. E nessa missão específica, Nico levaria o carregamento de drogas para Elisabetta e junto com Little Jacob. Entretanto, ao se encontrar com Little Jacob, Nico acaba descobrindo que sua então namorada Michelle é na verdade uma agente do governo. Michelle então pega as drogas do Nico e fala para ele que entrará em contato com ele novamente. Depois disso, Elisabetta meio que entra em pânico e sente que vai ser presa a qualquer momento. E enquanto Elisabetta e Nico estavam conversando, Meniscoela aparece junto com seu cameraman. E a cena acaba basicamente desse jeito aqui. Okay, hold on. All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now, word up, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, OJ, you catching this? Rolling. This, Manny, for fuck's The sake. streets have spoken. Now leave my people alone. Yo, Nico, what are you doing here? Desse item F pro nosso mano Meniscoela. Mas enfim, Nico faz uma última missão a Elisabetta, basicamente ajudando ela a entregar os corpos para um vendedor de órgãos. Depois disso, Nico acaba recebendo uma mensagem de Francis McMiller, que é um parente de Pack McMiller. Sim, aquele mesmo cara que o Nico acabou ajudando e tal, do vídeo passado daí, que acabaria se tornando um dos grandes amigos do Nico, mas enfim. Francis é um policial corrupto, que basicamente faz justiça com as próprias mãos, aceita propina, usa drogas, esse tipo de coisa. E Francis perde algumas missões para Nico, alegando que se o Nico não cumprir essas missões, ele vai acabar sendo deportado. Nico então começa a fazer algumas missões para ele. E além dele, ele também faz algumas missões para Peck, que acaba conhecendo os outros membros da família de Peck. E no meio de uma dessas missões, Nico acaba conhecendo Ray Bottino. E esse nome vai ser bastante importante, não só para o Nico, mas para o outro protagonista que já vamos falar como ele tá. Mas enfim, o Nico acaba até saindo com a irmã de Packer, e com isso tudo acontecendo, ele também conhece alguns membros da gangue do Packer, que é uma gangue irlandesa, eu esqueci de falar isso, mas eles são irlandeses. E Francis acaba descobrindo que Nico também estava ajudando Packer em alguns esquemas. E Francis alerta, falando que Packer, apesar de ser de boa, os seus outros 2 irmãos não são assim tão de boa. Além de Packer, Nico também ajuda outras 2 pessoas, que são Playboy X e o agente LP. No caso do Playboy X, ele também apresenta uma nova pessoa para Nico, que no caso é a Dwayne Ford, que meio que é um amigo do Playboy, mas nem tanto, e logo vocês vão descobrir o porquê. Mas bem, de início o Playboy apresenta ele, fala que ele foi um grande amigo, que ajudou ele e tudo mais, e que basicamente ele tinha acabado de sair da prisão. E bom, o Dwayne na real, ele tinha acabado de sair da prisão e estava sem nada praticamente. E o Playboy, que era amigo dele, decidiu não ajudar ele. Quer dizer, ele decide ajudar, entre aspas, falando pro Nico ajudar o Dwayne, basicamente. E o Nico vai lá e faz algumas missões pro Playboy. E pro Dwayne também. Só que uma das missões do Dwayne, que o Nico tem que matar um dono de um strip club, isso acaba meio que ferrando o Playboy, porque ele meio que tinha o contato com esse dono do strip club e tudo mais. Nisso, o Playboy manda o Nico matar o Dwayne. Falando que apesar dele ainda ter um certo carinho por Dwayne, Dwayne já não era mais o grande amigo que ele já foi um dia. Entretanto, Dwayne liga pra Nico e pergunta se ele poderia proteger ele. E basicamente ele implora pro Nico proteger ele, já que Dwayne não tinha mais nada praticamente. E aqui fica a cargo do jogador, se ele escolhe proteger Dwayne e matar Playboy X, ou seguir as ordens de Playboy X e matar Dwayne. Levando em conta que o Dwayne sofreu pra caramba por conta do Playboy X e que o Play basicamente não ajudou o Dwayne porque ele não queria, até porque, basicamente ele pediu pro Nico ajudar o Dwayne pra não ficar muito feio pra ele, mas ele não queria ajudar o Dwayne de certa forma. Então é que eu vou supor que o Nico escolheu matar o Playboy X.
Até porque, de uma certa maneira, o Nico possui meio que um código moral, vamos dizer assim. Um código moral diferente, mas ainda assim um código moral. Independente da sua escolha, a história do jogo continua. Então, bom. Depois disso, o Nico também faz algumas missões por agente LP, que é basicamente aquele contato que a Michelle, que é a ex-namorada do Nico, falou que ia mandar pra ele. E nas missões do LP, o Nico simplesmente impede supostos terroristas. De maneira ou de outra, o LP fala que vai ajudar o Nico a encontrar essa certa pessoa que ele está procurando. E enquanto o Nico fazia isso, Johnny Klebs, o nosso segundo protagonista, ele acabaria fazendo alguns trabalhos importantes para Stubb, que pra quem não se lembra é aquele político corrupto que eu acabei falando e tudo mais. Depois disso, ele ainda tenta fazer uma negociação com uma tríade chinesa envolvendo venda de drogas, mas isso não acabaria muito bem, principalmente pro presidente do motoclube, o Billy Gray, já que essa negociação acaba dando muito errado. Tipo, tão errado no nível que o Billy acaba sendo preso. Detalhe que ele já tinha sido solto no começo da DLC, ou seja, ele vai ser preso novamente. Voltando pro Nico acaba resgatando o Roman, que tinha sido preso por causa das apostas, e logo em seguida o Roman, em vez de parar com as apostas, decide apostar novamente. Só que dessa vez ele dá sorte e acaba ficando rico. Inclusive ele até acaba presenteando o Nico com um novo apartamento. Um detalhe curioso aqui é que o Roman acaba sendo sequestrado pelo Johnny Klebs, que basicamente estava ajudando a ex-namorada dele a pagar umas dívidas com os russos e tudo mais. E pediram pra basicamente sequestrar o Roman. Mas enfim, ele sequestra, leva o Roman pro esconderijo, o Nico ataca o esconderijo e resgata o Roman. Depois disso, o Nico acaba reencontrando o Ray Butini e fazendo algumas missões pra ele. E além de fazer umas missões pro Ray Butini, ele acaba também assaltando um banco, junto com o Packer e os seus outros dois irmãos, Derek e Michael. E bem, o assalto acaba sendo bem sucedido, mesmo com a morte de Michael. Entretanto, é depois desse assalto que a DLC The Ballad of Gay Tony começa, já que o protagonista da DLC estava dentro do banco, já que ele estava lá para conseguir um dinheiro e ajudar o seu amigo Tony, que é amigo de uma família mafiosa chamada Ocelote. E bem, Luiz Lopes é um grande amigo de Tony, que é dono de várias baladas que tem em Liberty City. E além de melhores amigos, eles também são sócios, por isso eles vivem se ajudando. Aliás, é mais o Luiz ajudando o Tony, mas o Tony meio que ajudou o Luiz primeiro, dando um emprego na balada e tudo mais. E bom, o Luiz basicamente ajuda o Tony a pagar suas dívidas durante a DLC toda. E no meio disso tudo, ainda vendo dinheiro até para uma família que o Tony supostamente é amigo, como por exemplo os Ocelote, que no meio disso tudo ele acabou conhecendo o Ray Booger. Sim, o mesmo Ray Booger que estava atrás do Nico. Ele também ajuda seus amigos Armando e Rico, que são dois pequenos bandidos daí que são amigos de infância dele. E em uma dessas aventuras em que ele ajudou o Tony, nós descobrimos que Billy Gray, sim, o líder dos The Lost, estava armando para que o Johnny Klebs fosse preso. O tiro acabou saindo pela culatra e basicamente quem foi preso foi o próprio Billy. Mas enfim, em uma dessas aventuras ele também acaba conhecendo um árabe muito louco, chamado Yusuf Amir, que o Luiz ajuda e acaba criando meio que um laço de amizade. Inclusive é uma dessas missões que a gente faz a famosa missão do helicóptero, em que a gente pega um helicóptero e explode um navio. Enquanto o Luiz estava ocupado com isso, o Nico fazia as missões para Ray Butino, que era o chefe de uma pequena família italiana. E bom, é no meio disso tudo que o Ray acaba descobrindo sobre os diamantes. Esses diamantes que o jogo fala são um mistério. Tudo que se sabe é que eles chegaram junto com o navio do Nico, que eles são obviamente muito valiosos e que quase todas as máfias e gangues estão atrás dele em Liberty City. E aqui meio que acontece um ponto em que as três histórias se conectam diretamente, já que Tony estaria com o diamante e pretendia fazer uma negociação, e Nico também é mandado atrás dos diamantes pelo Ray Butini. Os The Lost também iriam atrás do diamante, mas antes disso eles precisariam resolver uma pequena guerra civil que aconteceu, já que um dos membros acusou falsamente Johnny de ter armado a negociação, que acabou com a prisão do Billy, o que era irônico, já que foi o próprio Billy que arquitetou isso. Mas enfim, Johnny junto com o resto da gangue mata os traidores e nisso eles vão atrás do diamante também, já que eles também acabam fazendo missões para Ray Butini. E bom, resumindo toda a saga dos diamantes, basicamente o namorado abusivo do Tony acaba morrendo, o Nico junto com o Packer acaba sequestrando uma menina que fazia parte da máfia dos Ocelote, os Ocelote traem o Ray Butino, o que faz com que um dos amigos do Johnny Klebs acaba morrendo, o Luiz acaba sendo jurado de morte pelo Ray Booger, que achava que os diamantes pertenciam a ele. O Luiz, junto com o Tony, resgata a garota que tinha sequestrado pelo Nico. Ou melhor, vão ao encontro de uma troca entre os diamantes e a garota, que acaba sendo interrompida pelo Ray Booger. Enfim, dá basicamente um caos total. E basicamente a história dos diamantes se completa na DLC do Gay Tony, ou seja, na história do Luiz. Mas isso nós vamos ver no próximo... Oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E depois de 4 meses, finalmente tá saindo a parte 3 e final do resumo no vento da história do GTA 4, tá? E bom, me desculpa a demora pra estar saindo esse vídeo, mas, né, antes tarde do que nunca, né?
Recapitulando um pouco onde nós paramos, basicamente Liberty City inteiro estava em guerra por causa de diamantes, que foram trazidos pelo mesmo navio em que Nico chegou em Liberty City. E bom, antes da gente voltar a falar dos diamantes, que no caso vão ser só importantes agora para a DLC do Gaytone, Nico acabaria conhecendo os outros membros da família Pegorini, mas Jimmy Pegorini seria o que mais daria missões para Nico fazer. Até porque o sonho de Jimmy Pegorini era entrar na comissão, que é basicamente uma junção das famílias mais poderosas de Liberty City. Sonho esse que ele acabaria não atingindo, já que além de ter problemas com alguns membros da comissão, ele ainda teria problemas internos, já que um dos membros da sua família mafiosa estava o traindo. O Nico também estava ajudando a comissão, fazendo algumas missões para ela, junto com o apoio do LP. E após fazer várias missões para eles acabam falando que conseguiram localizar o traidor, que traiu o exército de Nico Bellic, que era o que eles estavam em busca desde o começo do jogo. No caso era Draco Breivik. Ele acaba sendo localizado e sequestrado, para que Nico pudesse o matar. Lembrando que o Nico pode escolher se ele vai matar ou não o Draco Breivik. E eu vou colocar como se ele tivesse matado, até porque o Draco meio que mereceu, e também porque o próprio Draco fala pro Nico matar ele, já que ele estava em uma situação muito deplorável por ser usuário de drogas. Então nesse caso eu conto a história como se ele tivesse matado o Draco Breivik. You piece of shit! That was for everyone! That was for... E bom, Nico continuaria fazendo trabalho para o Jimmy Pegorini, até que um desses trabalhos se revela matar Ray Pegorini, já que Jimmy acreditava que ele era o traidor da família Pegorini. O jogo não revela se ele é ou não traidor, mas fica implícito que possivelmente sim, ele era o traidor. E dada a personalidade dele, não é nenhum choque pensar nisso. E bom, o Nico acaba matando ele e por tabela acaba fazendo um favor para o Johnny Klebs, o segundo protagonista do vídeo de hoje, que acabou perdendo um amigo no vídeo passado graças à treta dos diamantes contra o Ray e tal. Mas pra sorte dele o Ray não seria mais o problema, já que o Nico meio que acabou se encarregando disso. Meio que sem querer, mas ainda assim acabou ajudando ele. Entretanto, os problemas de Johnny ainda não acabaram, já que Billy, que era o chefe do motoclube, ou melhor, o ex-chefe agora, estava entrando no programa de proteção à testemunha, em troca de diminuir seus anos de prisão, em troca de informações sobre o motoclube. Então Johnny, com a ajuda do político corrupto Stubbs, acabam conseguindo entrar na prisão. Ou melhor, invadir a prisão, já que o Johnny simplesmente estoura o portão da prisão e começa um tiroteio lá. E ele acaba chegando até onde Billy estava. E Billy simplesmente aceita a morte. Inclusive, ele até ataca Johnny, que estava receoso em atirar, porque o Billy meio que era um dos melhores amigos dele antes de toda a merda acontecer. Entretanto, Billy tenta atacar Johnny, no qual acaba atirando nele. Checkmate, dude. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! Logo em seguida, ele acaba reunindo os membros que faltavam dos The Lost, ou melhor, que ainda sobraram dos The Lost, e lá eles acabam botando fogo na sede do clube, para evitar problemas legais com a lei. Já que mesmo matando Billy, eles ainda teriam vários problemas com a lei. Então eles meio que acabam tomando essa decisão, finalizando assim a DLC do The Lost and Damned. Voltando para Nico, ele estava quase colocando sua vida em ordem. O problema é que Jimmy perderia um favor que Nico não estava muito afim de fazer, que era pegar uma carga de droga com Dimitri. Sim, o mesmo Dimitri que simplesmente quase matou o Nico diversas vezes e fez muita merda com ele. Entretanto, o Jimmy não liga pra isso e falou que ele só queria pegar a carga, não importasse o que aconteceria. O Nico então fala que vai pensar para Jimmy e aqui o jogo meio que dá de novo aquele sistema de escolha. E levando em conta o tanto de merda que o Dimitri fez pra ele, eu acho que o Nico não aceitaria o acordo. E não aceitando o acordo envolve o Nico invadir o local onde era a negociação e matar o Dimitri, obviamente.
I should have put you out of your misery a long time ago. E antes de continuar com a história do Nico, eu quero falar um pouco sobre o Luiz, nosso terceiro protagonista do vídeo de hoje. Que bom! Depois dele e do Tony ser ameaçado por um bando de máfia, em especial do Ray Bulgari, após todo aquele lance envolvendo os diamantes e tudo mais, mas antes ele acaba recebendo uma proposta de Rocco Pelos, de basicamente trair o Tony e todo mundo sair vivo. Porém o Luiz acaba rejeitando a oferta, e decidido a acabar com tudo, ele vai atrás de Ray Bulgari. Ele consegue localizar onde estava Bulgari, que estava saindo de Liberty City em um avião, e decide confrontar ele no ar, intimidando o Luiz para ele não atirar, senão ele acabaria destruindo o avião em que os dois estavam. Então o Luiz acaba tomando essa decisão aqui. You can't shoot me! You'll blow a whole plane up! I'll take my chances. Luiz acaba pousando em uma praça com seu paraquedas, mas sem antes ele acabar se esbarrando em um morador de rua, que acaba dando sorte e acaba achando os diamantes na lixeira. E esse morador de rua, com o dinheiro dos diamantes, acabaria se mudando para Vice City e abrindo uma loja por lá. E no final do DLC da balada do Gay Tony, nós vemos o quão forte é a amizade entre Luiz e Tony. Ah, e junto com ele estava o Yusuf também, porque meio que ele acabou ajudando bastante o Luiz, inclusive na parte final. Fuck 'em all! Whip out your dick and piss all over them! You're gonna go a long way in hospitality, my friend. Voltando para a história de Nico, após não ter aceitado o acordo de Dimitri ter o matado, Nico acaba sofrendo uma tentativa de assassinato no casamento de Roman. Entretanto, Kate, que era a namorada de Nico e que tinha dado conselho para ele não fazer o acordo, acaba levando um tiro e morrendo no local. Nico acaba ficando triste, se culpando pela morte dela, e decide que ia se vingar de Jimmy. Com isso, ele conta com a ajuda de Roman e de Little Jacob. E depois de uma grande perseguição contra Jimmy Pegorini, que acaba culminando no encontro entre eles na Estátua da Liberdade, Nico acaba matando o Jimmy. E bom, depois disso, passando-se um tempinho, Nico acaba descobrindo que a esposa de Roman estava grávida. Meio que o Roman conta pra ele numa tentativa de deixar o Nico mais feliz, dizendo que há uma nova fase na vida do Nico. E de certa forma há mesmo. E esse é o final do GTA 4. E galera, desculpa ter demorado muito pra trazer a parte 3, tá? E a parte 2 também, a parte 2 demorou menos, mas ainda assim eu sei que demorou. Mas finalmente eu tô lançando aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa saga do GTA 4. Enfim, se gostou do vídeo já sabe, né? Deixa um like, compartilhe, considere se inscrever aqui no canal. Se for maior que 14 anos, entre no nosso servidor do Discord. Se quiser ajudar o canal financeiramente, o link vai estar no comentário fixado. E é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui.